Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se, dê o like, ative o sininho e compartilhe para que outro também possa ouvir essa mensagem. Abra aí sua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Depois de 2 Pedro. Primeira carta de João, capítulo 5. Todos já encontraram? Capítulo 5. Glória a Deus. E versículo 14. 5 e 14. Assim está escrito nas Sagradas Escrituras. E esta é a confiança que temos nele. Nele, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Glória a Deus. Digam graças a Deus. Capítulo 5 desta pequena carta de João, ele deixou duas sessões. A primeira sessão é as consequências de a gente ter fé em Jesus Cristo. A segunda sessão é a eficácia da oração, que é essa que nós acabamos de ler. Então, veja bem o que o Espírito Santo vai nos transmitir nessa noite por meio da sua palavra. Essa palavra que é poderosa para salvar, para libertar, para curar, para prosperar, para fazer o indivíduo uma nova criatura. E quando lemos, esta é a confiança, quando se trata de ter confiança, trata-se de conhecimento. Eu só posso ter confiança se eu tiver o conhecimento devido. Se eu não tiver o conhecimento devido, eu não posso ter uma confiança. E essa confiança também tem que, diante de Deus, uma confiança do que nós desejamos, que está conjugada à vontade dEle, à vontade do Senhor. E da minha vontade e a vontade do Senhor, tem um interim de tempo. E esse interim de tempo exige de cada um cristão, de cada cristão que espera se realizar no Senhor, esse interim de tempo, ele é um desafio. Esse espaço de tempo é um desafio. É por isso que muitas pessoas desestimulam da crença, chegam até a se desviarem, por causa desse interim. Esse tempo que é percorrido diante da nossa vida, que está inserida no contexto de suceder coisas. Hoje eu falando com um irmão, e ele saiu 4 horas da madrugada aqui de Tabuleiro, de moto para Fortaleza. Quando ele chegou próximo a Horizonte, ou depois de Horizonte pouca coisa, a moto bateu o motor. 4 horas ele entrou em contato comigo dizendo: agora que eu cheguei em casa, de manhã para cá. Porque sucedeu
A vida dele está inserida nesse contexto. O trabalho, ele já assumiu congregação, agora não está assumido, e está inserido nesse contexto: o trabalho, a crença, a fé, a obediência, mas aí a moto bateu o motor. Então é nesse interim de tempo que as circunstâncias surgem e passa a ser para nós um desafio. E o desafio para nossas vidas, ela pode nos levar a condições. E uma das condições que pode nos levar diante de uma espera sem confiança, sem a certeza do operar de Deus em nossa vida, pode a condição ser de reclamar. E é comum as pessoas fazerem isso, reclamar. E uma das razões da reclamação sempre é assim, diante dessa circunstância, é dizer assim: eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém que me favoreça, que me dê uma oportunidade, que me ajude. Essa é uma das condições desse desafio. A outra condição é murmurar. Murmurar. Ah, se eu tivesse dinheiro diante de uma situação dessa, eu resolvia. Ah, se eu pudesse. Se eu pudesse, naquele ditado que diz: se eu pudesse, meu dinheiro desse. Então ele começa a murmurar. Em vez dele ter a confiança para fazer aquilo que a Bíblia diz, esta é a confiança que eu tenho nele. Então eu estou esperando confiantemente, orando. Aí ele diz: se eu tivesse condições. Outra condição que pode nos levar a esse desafio é a vitimização. Quem sou eu? Ah, se eu pudesse. Você já ouviu alguém dizer, quando as coisas ela imagina que ela não pode? Quem sou eu? Ah, se eu pudesse. Isso aí não é para mim não. Descarta totalmente uma fé dada pelo Senhor, porque a fé que nós temos em Jesus Cristo não é nossa, é a fé dele. A fé dele, ele nos deu, é dele, é uma fé dele. Por isso que Paulo diz que não vive mais eu. E a vida que eu vivo agora, não vive mais em mim, mas eu vivo no Filho de Deus. E a fé que a tenho é a fé do Filho de Deus. E quando nós deixamos nos conduzir para essas condições de reclamar, murmurar, porque essa confiança desse inteirinho de tempo, às vezes é também onde vai surgir oportunidades que antes eu queria. Oportunidade que antes que eu queria. Pode também surgir. Porém, a oportunidade vem, mas aí eu não tenho a confiança, porque a confiança em Deus é governo. É você governar a sua vida mediante as diretrizes que Deus nos dá, a direção, a unção, o pensamento de Deus. E como eu não governo, eu não tenho esse governo, nessa confiança, então eu entro com meus pretextos. E às vezes, aquilo que eu tanto queria, esperar que fosse uma oportunidade, surge a oportunidade. Mas então, eu não quero a oportunidade que está sendo dada, porque eu não tenho governo. Eu não tenho governo, e às vezes o governo que eu não tenho, eu me deixo ser governado por outro. O
O outro diz, não, não pode, não dá certo. Aí eu deixo me levar para o governo dos outros. Aleluia. E fugimos daquilo que Deus está nos dando. Porque quando Deus nos dá uma palavra, Deus não dá apenas a palavra. Deus dá a capacidade, Deus dá a unção e a assessoria do Espírito Santo para que você consiga vencer. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a confiança que nós temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos, ele está tratando de comunicação. Eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você está precisando. E ainda que Deus saiba da minha necessidade, Deus não me atende por a minha necessidade. Deus atende pela minha fé. Deus não me atende porque eu estou precisando. Deus me atende porque eu uso a minha fé. Porque se eu não usar a minha fé, eu fico precisando. E Deus dá notícia da minha necessidade. Por quê, pastor? Porque é o que nós temos para oferecer a Deus. É a nossa fé. Nós não temos mérito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse desafio de espera, que pode ser espera, nós não fazemos aquilo, o que nós temos com confiança em Deus. Nós fugimos de todos os princípios. Jesus diz, pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Batei, batei, e abre-vos-á. Buscai, buscai, e achareis. Então, a gente foge totalmente do princípio, por falta de confiança. A gente deixa se levar pelo que os olhos enxergam, pelo que o ouvido dá com audição, o que ouve, e não ouve a Deus. Mas por que, pastor, é tão fácil eu ouvir as pessoas e não ouvir a Deus? Porque você não tem governo na sua vida. Você não tem governo. Aí você ouve o de fora, mas você não ouve o de dentro. O que está lhe impulsionando. Vá, que dá certo. Vá, que dá certo. É a oportunidade, é a chance. Eu vou cuidar. Eu vou realizar o seu sonho. Mas aí vem um de fora, o outro. Aí diz, não. E uma das coisas que nos leva a esse desafio, no sentido de se vitimar, é se considerar como a palavra de, o novo, não, sou muito novo, deixa, depois, não, eu já estou muito velho. Mas a promessa de Deus é para jovem e é para velho. O cumprimento da palavra é em jovem e é em velho. Aleluia. Não é a idade, é a fé. E se você tiver a fé, você pode contar com aquele que diz, operando Deus, ninguém pode pedir. Aleluia. Ele é quem nos ajuda. É preciso ter essa confiança. A ajuda vem do céu. A ajuda vem do Senhor. Ele é meu provedor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a confiança que temos nele. Confiar é algo que às vezes é tão distante da gente, irmão. Porque a gente tem uma forma de linguagem, a gente aprende a linguagem. É comum a gente ver a linguagem evangélica nas pessoas. Mas a ação não condiz, e a Bíblia diz que tem que haver uma coerência no falar e no agir, na declaração e na obra. Tem que haver essa coerência. E às vezes a gente ouve, a gente diz, a gente fala, mas na verdade a gente não procede. É por isso que o escritor dos Hebreus, no capítulo 4, diz que as boas novas é pregado para todos. Mas uns ficam para trás, porque não misturam
a palavra com a fé. Ouve a palavra, mas aí a fé não leva numa ação de fé para que se cumpra aquilo que Deus está falando. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é 1º de fevereiro, é? Janeiro já passou. Então, é o 2º mês da oportunidade de mudança para esse ano. Como é? Nós vamos ter confiança para dar passos de fé? Porque depende disso, dar passo de fé. Por quê, pastor? Porque as escrituras dizem, o meu justo viverá da fé. É de fé em fé. Quer dizer, significa ação e ação. A ação de fé para tirar essa aqui, já não é mais a mesma ação para eu juntar essas 3 caixas e levá-lo. Aqui requer mais empenho. Aqui requer força. Aqui requer coragem. Aqui requer ânimo. E muitas das vezes, irmão, o que Deus quer de nós é que nós agimos em confiança. Aí eu digo, vem Anderson, faça isso por mim. Por favor, faça isso aqui para mim. E a coisa é sua. Não é de Anderson. Deus quer que você faça. Deus quer que você haja. Porque Deus é Deus de vivos. A Bíblia diz que é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus de Abraão, Deus de Jacó. Quando Jesus declarou isso, há tempo que esses homens tinham morrido. E qual é a definição desses homens morrerem chamados de vivo? Porque Deus o considera quem é vivo, é quem está nele. E só pode estar em Deus quem tem confiança em Deus. O resto é conversa furada. Você só está em Deus se você tiver confiança nele. Louvado seja Deus. Essa é a confiança. A confiança que eu, nesse inteirinho de tempo, as circunstâncias surgem, mas eu vou dar sempre passo de fé. A Bíblia fala de um homem centurião, um homem que não tinha direito a nada acerca do que Jesus estava ensinando e falando. E ele veio ao encontro de Jesus, ele dá um passo de fé, ele vem até Jesus e diz: Jesus, o meu criado está, não só está prostrado lá, aleijado, não está endemoniado, está perturbado. Olha o passo de fé desse homem. Agora veja bem a confiança dele. Jesus, vou agora lá resolver essa causa, vou curá-lo. Não, Senhor, eu não sou digno que você vá lá, não. Basta mandar uma palavra e meu servo será curado. A Bíblia diz que o servo foi curado. Basta mandar uma palavra. E essa palavra Deus fala. A questão da igreja não está em Deus falar. A questão da igreja está a igreja não ouvir o que Deus fala. O problema não está em Deus não ser operante. A questão é que nós não damos lugar para ele operar. Aleluia. E a confiança é um acesso para Deus operar. Ter confiança é um acesso. Você vê aquela mulher Sírio-Fenícia, ela vem a Jesus, expõe a situação dela. Jesus imediatamente diz: eu não vim, eu vim para os filhos de Israel, eu não vim nem para os cães. Olha só que palavra dura. Mas ela teve confiança. Senhor, eu sei que eu não tenho direito não, mas é assim. Um pouquinho do Senhor para mim já é suficiente. O que a gente precisa é ter confiança. E aquilo que Deus fizer por nós se torna grande, ainda que seja pequeno. Porque a medida do tamanho é nossa, não é de Deus. Aleluia. Nós é quem dá uma regra, a tabela, o peso, a medida. Deus não. É por isso que Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Possível, tudo é possível ao que crê. Você crê? Creio. E por que não age como diz que crê? Veja bem. Então aquela mulher, a Bíblia é cheia de exemplos, irmão.
é cheia de exemplos, de ações de pessoas que não faz parte, não tem direito de estar fora do reino, mas toma atitude. A atitude de confiança em Deus nos leva à presença dele. Você vê que Jesus disse para os fariseus, disse para outras pessoas, ele disse, olha, chegará um tempo que virá gente do norte, do sul, vem de lá, vem todo tipo de gente, senta na mesa do rei e vocês vão ficar fora. Olha a gravidade. Aí eu aceito Jesus, venho para a igreja no ato religioso, fico. Por quê, pastor? Porque a confiança em Deus, por nossas atitudes, meu, que vai transformar a nossa vida. É o que vai transformar a nossa vida. Eu recebi a visita de um irmão, e ele viu eu nascer na fé. E ele ficou muito empolgado em ver a minha família da mesma maneira como ele me conheceu. O mesmo empenho, a mesma dedicação, o mesmo processo, indo em frente, sem desistir. Ele ficou maravilhado, isso já tem muitos anos. E eu disse para ele, meu irmão, eu vou contar uma coisa que você viu nascer na fé, mas não sabe. Não sabe. Ele disse, não, sabe não. Você viu aceitar Jesus. Você sabia da minha situação quando eu aceitei Jesus. Mas você não sabe da luta que foi por conhecer Jesus. Você não sabe. E eu fui contar para ele. A luta que foi, a busca intensa que eu tive para ter o encontro com o Senhor. Porque somente aqueles que são nascidos, irmão, de novo, ele tem força para resistir. Somente quem é nascido de novo, que é por esse ato de confiança, que ele tem força de caminhar pisando em carrapicho. Não sendo, não tem não, irmão. Não tem não. É preciso uma dedicação para conhecer Jesus, viver um ato experimental, experiencial. Eu tenho que buscar Deus, eu tenho que conhecer a Deus. Eu tenho que conhecer a Deus, foi o que eu fiz. Eu tenho que conhecer a Deus. Mas hoje, a igreja tem vindo à igreja para buscar coisas pontuais. Eu vou para a igreja para receber uma bênção. Vou fazer uma campanha para receber uma bênção. É assim que tem funcionado de uns anos para cá. Buscando a Deus pelo pontual. Poucos vêm buscar a Deus para uma transformação da vida. Uma vida transformada. Aleluia. Vida transformada. E esta é a confiança que nós temos neles. Essa é a confiança que eu tenho nele. Essa confiança que eu tenho nele. Porque se eu pedir alguma coisa segundo a sua vontade, o meu aceitar foi assim. O médico perguntou para mim, pai, você crê em alguma coisa? Eu disse, eu creio em Deus. É assim que a pessoa responde. Você crê em quê? Eu creio em Deus, a minha fé é em Deus. É dessa forma. Aí ele chegou para mim e disse, pois pai, diante da situação da sua filha, só tem 21 dias de vida, e se você quer alguma coisa a mais, você procura conhecer esse Deus. Procura encontrar Ele. Aleluia. Olha o inteirinho. A confiança. Eu confiei que poderia esse Deus fazer o milagre, resolver a causa. Mas olha o inteirinho dos acontecimentos que está inserido na minha vida. Cheguei em papai é um religioso, papai, me ensine como é que eu encontro Deus. Meu filho, que meu pai era muito religioso, fazia parte de umas ordens da igreja dele, tinha muita amizade com o bispo da religião dele,
o bispo andava lá em casa. Não, meu filho, Deus é uma filosofia, um ideal, para que o homem viva bem em meio à sociedade, em si, em família. Deus é isso. E quando eu aceitei Jesus, eu vi uma professora que aceitou Jesus, e era ensinado por um reverendo da Igreja Católica, e ele disse para ela: irmã, deixa de ilusão o negócio de Deus, Deus é uma filosofia. Mas eu queria, porque eu queria conhecer Deus, por causa que eu tinha uma causa que humanamente não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Nada que podia ser feito. Então tinha que partir para o outro lado. Vim para os patos com um amigo dele. Outra pessoa religiosa, muito religiosa. Aí eu falei com ele, ele também veio com outro argumento. Aí tem um ditado popular que diz assim: a gente tem que ir logo direto falar com o dono dos porcos. Aí, com todo respeito à religião, que eu não estou dizendo isso chamando de chiqueiro nem de porco, eu tenho todo respeito por todo segmento, estou só citando o ditado. Então fui falar com o sacerdote da religião. Ele abriu uma gaveta, puxou várias apostilhas de novenário e disse: você vai até o olho d'água, quando chegar lá perto daquele alto cemitério, você desce lá de pés até a igreja, faça 9 dias seguidos, e na volta você volta do jeito que quiser. Aí eu disse: eu não vou não, porque eu já fiz 150 promessas, e minha filha ainda está no mesmo estado. Pior, eu quero é encontrar com Deus. Eu saía dessas conversas, eu passava pelo bar, enchia o pote de cachaça, chegava em casa bêbado. Era outra confusão. Que a mulher dizia assim: você disse que saiu para procurar Deus, chega bêbado, Deus anda com alambique? Por aí. Aleluia. Mas veja bem a confiança. Eu peguei confiança. Eu acreditei que Deus podia curar a minha filha, podia fazer esta obra. Mas olha o espaço do inteirinho. Até que, enfim, eu encontrei uma pessoa que me convidou para ir a uma igreja. E eu já tinha passado por uma igreja, uma experiência com ela. Um dia de chuva, eu cheguei nessa igreja, entrei. Era um dia de culto e doutrina, eu não sabia o que era isso, era totalmente cego, ignorante. E sentei nos bancos dos conjuntos das senhoras. E o responsável em cuidar da entrada viu, foi lá no Deus, disse: você está fazendo o quê aqui? Eu disse: eu vim assistir o negócio. Você vê a ignorância. Chamei o culto de negócio. Ele disse: pois aqui não tem lugar para o seu negócio não, vamos sair fora. E hoje é de doutrina, só entra os crentes. E eu saí xingando os crentes, a igreja, o pastor, saí xingando tudo. Mas, no dia que eu vim para a igreja a primeira vez, que eu cheguei na esquina, com o M nos braços, era a esquina da igreja. Eu virei para a moça e disse: é para cá que você quer me levar, para esse inferninho aqui? Vou não. Ela disse: não, é outro lugar. Resumindo, eu tive a confiança em procurar Deus em frente às dificuldades. Quando eu cheguei lá, assisti o primeiro culto, quarta-feira, assisti na outra quarta, na sexta-feira eu aceitei Jesus. Por que eu aceitei Jesus? Eu aceitei Jesus para mostrar que eu confiava nele. Eu não aceitei Jesus para ir para o céu, eu não aceitei Jesus para acontecer milagre, eu aceitei Jesus para demonstrar que eu queria me encontrar com ele, que eu queria ter um negócio com ele. Foi isso meu entendimento. E eu dei uma palavra. Eu disse: eu troco tudo que é ruim meu por tudo que é bom seu, Jesus. Agora veja bem, eu tinha muita coisa ruim. E eu tinha que trocar, porque eu tinha uma palavra. Eu dei uma palavra. Muitos crentes, irmão, não tem empenho pelo que diz. Ele fala uma coisa com: eu queria isso. Mas é só da boca para fora. Não esqueça que cristão, o crente, ele tem poder na palavra. Quando você abre a boca, a Bíblia diz que os anjos de Deus, que são ministros, são labaredos, são ministros, estão a ponto para atender
a ordem de Deus ao nosso favor. Aí você diz até com uma brincadeira, aí Deus surge a oportunidade. Joga fora a oportunidade. É falta de confiança. E é preciso a igreja se relacionar. Você vê um culto como hoje. E é em todas as igrejas. Tem um culto que dá bem pouquinha gente. Eu não conheço uma igreja que todos os cultos vêm todos os membros. Tem um culto que não vem. Você pode olhar que aqueles que não vêm, ele não vem porque não pode vir. E como é que a gente entende que ele não vem porque não pode vir? Porque quando dá certo ele aparece naquela data. Quer dizer, se fosse um impedimento, ele não vinha. Mas não é. É falta de empenho à palavra. É falta de confiança. E essa ausência de confiança do cristão deixa de tirar proveito da eficácia desse relacionamento pela oração. Deixa de disciplinar a vida. Gente, não se escandalize não. Não se escandalize não. Mas não tem um segmento religioso que o povo seja mais indisciplinado do que o cristão. Você pode pesquisar. É o mais indisciplinado. Por quê? Prevalece na aceitação a Jesus. Esquece o que Jesus disse. Se você estiver em mim, minha palavra estiver em vós, não é eu aceitar. A questão não está em eu aceitar. A questão estende. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós. Eu aceitei Jesus. E a palavra dele tem sentido para você? Tá. A palavra dele está movendo você, está mudando, está transformando. Porque é muito crente, irmão, é só crente. E eu tenho cisma da pessoa ser só crente, porque eu tenho preocupação da advertência que a Bíblia dá. Você não pode ser só crente. Você tem que ter um relacionamento para definir quem você é. Por quê, pastor? Porque no campo espiritual e no campo físico, se você não identificar quem você é, outro lhe identifica. Se você como cristão não demonstra ser um cristão de verdade, outro vem e diz, aquilo é... Ele vai identificar você e vai identificar da pior maneira possível. É por isso que é preciso nascer para conhecer e ter a certeza para confiar. Aí eu confio. Eu tenho confiança. Eu estava contando para o irmão, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu tinha muito pouco tempo, eu não sabia nem o que era isso. Não sabia o que era bater no Espírito Santo. Não sabia o que era isso não. Mas eu me comprometi tanto com o Senhor. Eu vivia tão intensamente com o Senhor. Vou dizer assim, uma das ligações que eu tinha com o Senhor. Eu fazia 40 dias de jejum. Eu ficava vendo um fantasma. Eu desligava desse mundo, eu andava com José, bem, fulano falou com você. Não, eu vi. Eu andava assim, olha, meu mundo era mundo, não era aqui não, era uma coisa. Muitas das vezes, eu começava a orar 5 da manhã. Ia para meio-dia, eu de joelho no chão, orando lá dentro do sítio. Olha só como é a coisa. Eu não lia um versículo da Bíblia como eu ainda não leio um versículo da Bíblia.
eu disciplinei a minha vida, perguntei, quanto tempo, irmão? Perguntei para esse dito irmão que veio me visitar, quanto tempo eu consigo ler a Bíblia? Ele disse, você pode ler a Bíblia o mais rápido possível, pode ler de um ano. Agora, irmão, a questão não é ler. A questão é estudar ela. Porque ler, você vai lendo como se fosse. Ainda que ela é uma história, mas você tem que estudar. E eu fui estudar a Bíblia. Como hoje eu estudo, aí minha filha, Emma, os meus filhos não moram por aqui, quando vêm ficam inquietos. Porque o culto de sábado, se eles estão por aqui, eles querem dormir um pouco mais. Mas é muito comum, 2:30 da manhã, 2 horas, 2:30, mais tarde 3 horas, eu já estou com aqui um lugar aceso e já está orando e eu já está estudando a Bíblia. E nem tem culto no outro dia. Não vou evangelizar. Mas eu estou lá pegado nela, estudando ela. Porque eu tenho que estudar tanto assim intensamente. Porque Deus me deu um ministério. E meu ministério não é nenhum ministério do que eu já fui crente. Ele é um ministério da palavra revelada, de revelação. É do entendimento do Novo Testamento. Não é a história do Velho Testamento. É buscar de você só encontra isso aqui tendo um empenho muito grande. É uma dedicação. Aí é domingo, dia santo, feriado. E eu já faço isso há 23 anos, domingo, dia santo, feriado. Exceto quando eu estou internado no hospital, doente de alguma razão. Mas mesmo assim a Bíblia vai comigo para estudar. E eu só não estudo não. Quando eu tenho uma melhorzinha, eu levanto e saio pregando dentro do hospital. Porque eu tenho uma confiança no meu Deus. Nós não podemos ser um crente comum. Deus não chamou para nós ser crente comum. Não é a questão de você ter um ministério, ser pregador, ser pastor, não. É questão de você ser vivo diante de Deus. Paulo escreve aos Efésios dizendo, desperta tu dentro dos mortos, falando com a igreja. Porque tem horror de gente morta no meio do povo de Deus. Tem muitos, não é pouco não. Você acha que a ausência de culto passa uma semana, 2, 3, tem crente dessa igreja aqui que já tem mais de um mês que não pisa aqui. Mais de um mês. Mas quando você encontra ele, a linguagem dele é maravilhosa. Você estando de fora, ouvindo ele, meu Jesus, pá, a conversa é bonita demais. Agora, quer me convencer que uma pessoa que passa muitos dias sem vir ao culto, ele tem vigor espiritual para orar, para ler Bíblia, para suportar a prensa? Não tente me convencer não, porque eu nasci no Evangelho e vivi 6 anos de peia dentro do Evangelho. 6 anos de peia. Peia de tudo que é maneira que você possa imaginar. Porém, eu sempre mantive as minhas convicções, a minha fé. Nunca desanimei, nunca esfriei, nunca parei. Nunca, direto. Mas por quê? Porque eu alimento. A igreja precisa alimentar-se. A igreja não pode ir para casa com a palavra e se deixar essa palavra, a palavra foi boa, foi maravilhosa, sem aplicar na vida. Não leve nesse engano. Não leve nesse engano. A Bíblia, ela é uma carta, pode considerar assim, uma carta de amor de Deus para o ser humano. Então, se é uma carta de amor,
Mesmo você não estando amando ninguém, mas chama a atenção para a gente ler. Antigamente tinha umas revistas, romance, não sei o que, tinha umas declarações, era tão bonito. Eu gostava de ler, rapaz, cada coisa bonita, cada declaração, cada assunto, maravilhoso, despertava a curiosidade. E quando a revista saía do mês seguinte, eu procurava logo adquirir uma. Eu queria estar antenado, porque aquilo, eu sentia bem lendo aquelas declarações, aquelas romances, aquelas coisas. Eu queria estar atualizado. Mas nenhuma delas tem o valor dessa carta. E eu vou dizer, muitos cristãos que estão dentro da igreja não sabem nem abrir ela no livro que se pede. É muito comum. Vamos abrir, principalmente igreja que pede Velho Testamento. Abra aí no Velho Testamento, no livro de Oséias. Só vê o folhado. E ainda tem gente que pergunta, é no novo ou no velho? Está correndo um sério risco, irmão. Eu não estou falando brincadeira, não, é verdade. É verdade. Vocês congregam comigo, a maioria de vocês, há muitos anos. Eu sempre procurei trazer a verdade da palavra para vocês. Para que depois, porque a Bíblia diz que eu, como pastor, eu sou quem tem que apresentar vocês ao Senhor. Que eu tenho que velar pela sua alma, porque dele vai me cobrar. Vai me cobrar. Então é preciso haver de compromisso com vocês, para que vocês despertem mesmo. Desperte. Acorde. Levanta-te. Então, João fala na primeira parte desse capítulo 5, dessa fé que nós temos em Jesus e as consequências dela. E agora ele entra nessa da eficácia da oração. As consequências da fé em Jesus está ligado da nossa comunhão. Oração é comunhão com Deus. Está associado. Por isso que ele fala da fé, das consequências, e em seguida a confiança que temos nele, a oração. É bom, irmão, orar, conversar com o Pai. Eu converso com Jesus assim, tão bobinha. Tão bobinha. Hoje de manhã eu levantei para ir os corros de areia. Entrei na Kombi, fui de Kombi, aí eu parei a Kombi. Aí, Jesus, estou indo fazer uma coisa que eu não estou afim de ir. Mas a tua palavra diz que tudo quanto eu fizer, eu faça por fé, pois quanto esteja fazendo para o Senhor. Então, meu Jesus, vou me encorajar e vou fazer de conta que aqueles pezinhos de abacate que tem lá, aqueles pezinhos de manga, é o Senhor. Vou tacar água na raiz. Aí o Senhor lá, beba água e fique bem bonitinho. Uma oração. Parece que sem sentido e boba. Mas não é não. Sabe por quê? Porque a oração, ela trata da essência do nosso ser. Ela trata da essência do nosso ser. Por isso que a Bíblia diz assim, chegai diante dele em sinceridade de coração. Com toda sinceridade. Aleluia. É porque é a essência do ser. Então essas orações mais simples, mais sem noção, é a oração eficaz. Aleluia. Porque tira toda a máscara religiosa. Oh meu Deus, aleluia. Pai Celeste, em ti não há sombra de dúvida e nem variação. Não precisa, entendeu? É algo bem simples. É bem simples.
Poxa, Jesus, hoje, mesmo botando o carro, oferecendo o carro para trazer quem não possa vir, e eu tenho um pedido, irmão, nós estamos iniciando o ano, venham todas as pessoas para a igreja, vamos lotar a igreja, todo culto. Você não tem como vir, não? Me avisa que eu vou buscar com o carro, quando eu não posso, eu mando alguém. Mas não deixe de vir, não. Eu senti ali, Jesus, até agora não recebi uma mensagem. E eu abasteci o carro hoje, Jesus, pensando. Ora, aleluia. Ninguém me chamou para ir buscar. Aí só lembro do pastor, quando entra num apuro. Ah, pastor, pelo amor de Deus, me ajude. Ah, pastor, eu não estou aguentando, pastor. Ai. Aí Jesus dá graça a gente vai lá com todo amor, porque nessas horas a gente não pode nem dizer nada, que a pessoa já está sofrendo. A gente olha, a palavra vem aqui para a gente dizer assim, bem que eu lhe avisei. Oi, vem, mas aí, engole, Jesus tem misericórdia. Tem misericórdia. Pois é, meu irmão. Pois é, meu irmão. Eu vou orar, vou pedir a Deus que lhe console, lhe conforte, lhe dê graça, que gere em você agora algo novo, você se levanta, vai dar certo, aí vai. Aí quando a pessoa respira, obrigado, pastor. Aí eu digo assim, foi vigie, viu? Agora vigie. Então, amados, aqui está aquilo que Deus, nessa noite, por meio da sua palavra, e com o entendimento do Espírito Santo, ele diz isso. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando ouve assim, segundo a vontade de Deus, até parece que Deus é caprichoso. Se você não fizer o que eu quero, mas não é isso não, irmão. Não é isso não. Não é Deus que não tem vontade. Deus tem toda a vontade. Jesus disse, se quero sim. Tem vontade sim. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos a petição que lhe fizemos. Bom, 1º de fevereiro, hoje. Janeiro já passou. Já disse uma vez ou duas vezes, vou tornar a dizer. No final do ano, muitos de nós dizemos, se Deus quiser, esse ano 2003 ser muito melhor, vai ser muita bênção. Quem disse isso? Disse não? Disse. Quem declarou assim, se Deus quiser minha vida vai mudar. Pois é, agora você diz, Deus quer que mude. Vamos nos unir com Ele. Vamos unir com Ele, não para medir força, mas para nós tirar proveito mesmo. Porque é isso que Deus quer, irmão. Deus quer que nós tiremos proveito da situação. Ele quer, então vamos tirar proveito. Segundo a sua vontade, glória. Sabemos que Ele ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos a petição que Ele fizer. Pronto. Entramos em fevereiro, já pedimos em janeiro, já pedimos em fevereiro. Agora vamos firmar na intensa busca, igual a criança. Ah, Jesus, eu quero. Ah, Jesus, eu quero, eu preciso. Jesus, vamos lá, presta um pouquinho, porque eu não estou mais aguentando, não. Porque nós temos que fazer o que ele orienta. Ele conta a parábola daquele juiz iníquo e de uma viúva. Ele conta nesse sentido, a juíza foi lá e disse, será possível que essa mulher agindo desse jeito, e você agindo desse jeito conosco, o Pai não dará? Dará sim.
Então vamos fazer isso que vai dar certo, tá bom? Vigie. Em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus.